De volta com o programa Passando a Limpo aqui na TV Mato Grosso, canal 27, juntos também na TV Gazeta, canal 19. Cristiane, tudo bem? Tudo bem, Agnello, terça-feira de frio em Cuiabá, mas você nunca sente frio, né, Agnello? Você está sempre muito bem vestido, com seu terno. Agora eu, cuiabana, estou aqui no frio. Há uma previsão amanhã de temperatura mais baixa. Hoje a mínima foi de 17 na madrugada, durante um bom período da manhã girou em torno de 19 graus. Amanhã a previsão é de 17 graus. Eu tenho medo dessa previsão esfriar o jogo do Brasil também, hein? Mas o jogo do Brasil já está frio, assim. Não vai me dizer que você está confiante na seleção brasileira. Assim, vou falar tá? Eu acredito no Brasil, o máximo mais 3 jogos, é o teto do Brasil. Eu, sinceramente, perdi a total confiança na seleção brasileira. E estou confiando na Argentina, hein? Tem 3 seleções que eu vi jogar que realmente enchem os olhos. A Argentina, sem dúvida nenhuma, até agora, é a melhor de todas, na minha opinião. De 5 gols que a Argentina fez em 2 jogos, os 5 do Messi. Pois é, ainda errou um pênalti ainda, né? Ainda errou um pênalti. A seleção da França é um espetáculo, muito rápida. A seleção da Alemanha, para mim, também é muito boa. E hoje Portugal fez bonito com o Cristiano Ronaldo também. Tem a seleção da Espanha, também, que é uma seleção... Quer dizer, a de Portugal e outras mais. Enfim... E aí você acha que nós, na fila do pão... Nós estamos em condições. 2 atacantes praticamente desfalcados, né? Porque o Neymar entra semana que vem... provavelmente vai jogar muito pouco. Não tem nenhuma perspectiva. Rafinha lesionado. Possibilidade de chegar às oitavas. Não tem. Não, eu acredito que eu acho que a gente passa, Escócia, ok, né? Amanhã? Amanhã. Eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que amanhã a gente ainda consegue. Brasil no máximo 1-0. Aí, pode ser. Até porque, para mim, o jogo anterior contra o Haiti era para ter sido mais. Pois é. Mas falando, saindo do assunto de futebol, que sinceramente não me traz nenhum ânimo, eu queria falar sobre a CPI da saúde. Eu tenho conversado com o deputado Wilson Santos, que é o presidente da CPI, e eu confesso que eu não vejo muita animação ao conversar com o deputado Wilson Santos, no resultado final dessa CPI da saúde. Eu entendo que, infelizmente, disse isso para ele. Falei, deputado Wilson Santos, com todo o respeito que eu lhe tenho, para mim, essa CPI da saúde vai se transformar em mais uma CPI que não valeu de absolutamente nada. Como é que você está acompanhando essa movimentação, Cristiane? Agnello, primeiro eu queria trazer uma observação importante que eu vejo que ninguém abordou sobre isso. A gente sabe que a CPI da saúde, ela é majoritariamente formada pela base do governo. E quem você tinha ali, né, que estava fazendo um papel de oposição, era o Wilson Santos e a Janaína Riva. Mas eu quero te trazer um detalhe importante. Wilson Santos, presidente, Janaína Riva... Membro. Aí você tem... E o relator é o Beto 2-1. Beto 2-1. Mas o que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é uma coisa importante. Então, o que nós temos hoje? Nós temos, né, a CPI da saúde, que eu diria que é a CPI mais importante que se tem na Assembleia. Nesse momento, sim. Uma CPI majoritariamente formada por seus integrantes, por membros da base. E você tinha ali no início dessa CPI 2 figuras que realmente tinham um papel de mais enfrentamento em relação a ela, que é o deputado Wilson Santos, que é quem preside, e a deputada estadual Janaína Riva. Mas ela não continua, Cris? Mas agora vem a observação. Sim. A deputada estadual Janaína Riva, ela faltou a 5 sessões da CPI de maneira alternada, o que pelo regimento faz com que ela seja substituída. E aí me causa estranhamento, porque no momento em que a Janaína, né, acaba saindo
da CPI da saúde por uma desorganização, ou seja, ela faltou 5 sessões, ela também começa na semana seguinte a ser elogiada pelo ex-governador Mauro Mendes, que disse que a deputada estadual Janaína Riva, ela nos últimos meses vem tendo um trabalho mais ponderado, né, mais dialogável, e inclusive colocou que o partido está aberto com todos para diálogo. Então eu diria... Você está querendo dizer, desculpa me te interromper, mas da maneira como você fala, você está transparecendo, pelo menos na sua visão, que Janaína Riva, ela faltou essas 5 audiências de forma intencional, quando na verdade depositava-se nela uma grande expectativa para o avanço dessa CPI, que desacelerou, e tudo leva a crer por conta de uma possível aproximação com o grupo do ex-governador Mauro Mendes. É isso que você está querendo dizer? Agnello, assim, nós nunca podemos afirmar 100%, né? Dentro da política existem muitas variáveis. Mas, assim, foram períodos próximos, né? No momento em que a gente vê qual é a CPI hoje que realmente tem a ver com a gestão. É só a CPI da saúde. Nós sabemos que todas as outras 4, elas têm a ver com questões do governo federal. E a Janaína, ela vinha sendo alguém extremamente incisiva nas críticas ao governo. Então, assim, não dá para acreditar que a falta da Janaína nas sessões, ela seja por desorganização. Para mim, ela tem mais a ver com o perfil pragmático de quem agora, que está no processo eleitoral, está aberta para discutir com todos os grupos. Porque ela está solta. O PL não quer ela. O Wellington está tendo um desgaste muito grande para tentar emplacar a Janaína Riva. Então, resta a ela o grupo de Mauro Mendes. E Mauro Mendes, na semana passada, eu coloquei uma matéria aqui, disse que ela seria muito bem-vinda, mas que não dependia dele, da aprovação dele, sim do grupo, né? Então, da maneira como você fala, dá a entender que há um fletamento aí, tanto do lado da direita quanto do centro-direita por parte de Janaína Riva. Particularmente eu vejo esse flerte mesmo, até porque você viu que no dia da inauguração da Casa 10, né, que é a Casa do Republicanos aqui, foi nesse dia que o Mauro Mendes deu uma entrevista. Ela estava lá? Não, ela não estava, né? Mas quando perguntado sobre ela para o Mauro Mendes, ele fez falas positivas em relação a como vem sendo os posicionamentos da Janaína nos últimos meses. Bom, essa questão da conveniência política partidária é a parte mais triste, pelo menos daquilo que é perceptível até aqui com relação a essas mexidas que nós estamos vendo nesse tabuleiro político aqui do estado de Mato Grosso. Saindo desse assunto, Cris, eu quero chamar... Eu peço para, por favor, aí a produção, colocar a matéria 3 para mim no ponto. Eu quero falar sobre a mesa diretora. Pode. Porque a Câmara Municipal aqui de Cuiabá iniciou a discussão para definir a nova data para a eleição da mesa diretora, né? E, ao que tudo indica, Paula Calil deve conseguir, obviamente, alterar, juntamente com o apoio da grande maioria dos vereadores, a mudança no regimento interno que possibilitará a ela a disputar o processo da reeleição à frente da mesa diretora da Casa de Leis. Vamos acompanhar essa reportagem. A Câmara Municipal de Cuiabá iniciou a discussão sobre mudanças na data da eleição da mesa diretora para o segundo biênio da atual legislatura. O debate ganhou força após uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou a eleição da mesa diretora da Câmara de Várzea Grande por entender que o processo ocorreu com antecedência excessiva em relação ao início do mandato. Atualmente, 2 propostas tramitam no Legislativo cuiabano. A primeira, apresentada pelo vereador Mário Nadaf, prevê que a eleição seja realizada no dia 5 de novembro. Já a segunda, de autoria da vereadora Maísa Leão, estabelece a votação para o dia 1º de outubro. O assunto foi debatido nesta segunda-feira durante reunião do Colégio de Líderes. Nos bastidores, a proposta de Maísa tem recebido apoio de parlamentares independentes e da oposição,
ampliando a discussão sobre qual modelo oferece maior segurança jurídica para o processo eleitoral interno da Casa. A principal preocupação dos vereadores é evitar que a futura eleição da mesa diretora seja questionada na Justiça, seguindo o mesmo entendimento adotado pelo STF no caso de Várzea Grande. A proposta apresentada por Maísa altera o regimento interno da Câmara e determina que a eleição ocorra em 1º de outubro. Caso a data coincida com fim de semana ou feriado, a votação será transferida para o primeiro dia útil seguinte. Na justificativa, a parlamentar argumenta que a definição antecipada da nova mesa diretora contribuirá para o planejamento das atividades legislativas e administrativas do Parlamento Municipal, além de reforçar a segurança jurídica do processo. Com 2 propostas em análise e a disputa pela presidência da Câmara começando a movimentar os bastidores políticos, a definição da nova data da eleição promete se tornar um dos principais temas do Legislativo cuiabano nas próximas semanas. Na sequência dessa matéria, a produção preparou uma outra que diz respeito ao apoio que Paula Calil já conseguiu até aqui. Ao todo, até esse momento, 14 vereadores. Acompanhe na sequência da matéria. A disputa pela mesa diretora da Câmara de Cuiabá segue em articulação e já envolve diferentes cenários dentro do grupo liderado pela atual presidente, vereadora Paula Calil. Nesta terça-feira, Paula afirmou que continua como o principal nome de um bloco formado por 14 vereadores que defendem sua recondução ao comando do Legislativo. A estratégia do grupo é tentar aprovar uma mudança no regimento interno da Casa, o que permitiria a reeleição da presidente. Segundo a vereadora, seriam necessários 18 votos em plenário para alterar a regra, número ainda não confirmado pelo grupo, que trabalha com o apoio de 14 parlamentares. O tema foi discutido em reunião com integrantes do bloco, além do vereador Dilemário Alencar e da vereadora Baixinha Giraldelli. A proposta, segundo Paula, é evitar divisão interna e construir consenso dentro do Legislativo. Essa não é a primeira reunião que nós buscamos um consenso, queremos unir forças, trazer o vereador Dilemário, trazer a vereadora Baixinha Giraldelli para que a gente possa dar continuidade, porque quando nós falamos de um projeto de reeleição, quando nós falamos de um projeto de mesa, é necessário uma construção, e nós viemos fazendo uma construção ao longo desse período, buscando unir forças. Mesmo sem garantia de aprovação da mudança, a presidente afirmou que o projeto será levado ao plenário ainda neste primeiro semestre, antes do recesso de julho, para que cada vereador se posicione oficialmente. Caso a alteração do regimento não avance, o grupo já tem um plano alternativo. Paula confirmou que há um entendimento interno para apoiar a candidatura de Dilemário Alencar à presidência da Câmara, com possibilidade de composição entre os 2 nomes. Na prática, o bloco trabalha com 2 cenários: a chapa liderada por Paula Calil ou a chapa liderada por Dilemário, dependendo do resultado da votação sobre o regimento. Ontem nós tivemos uma reunião, tivemos uma reunião na semana passada, se não me engano na sexta ou no sábado, e ontem tivemos uma nova reunião junto com o vereador Dilemário e a vereadora Baixinha Giraldelli, e ontem nós estávamos os 12 juntos, né, e chegamos a um consenso de que nós estamos juntos para buscar a reeleição, né, os votos para a reeleição, e também estamos, se não viabilizarmos Paula, Dilemário, nós vamos a um consenso que nós não seremos Dilemário, Paula. A movimentação antecipa a disputa pela mesa diretora e indica que a articulação política na Câmara de Cuiabá deve seguir intensa nas próximas semanas. Bem, Cristiano, o que nós percebemos até então foi um avanço significativo da presidente Paula Calil rumo a esse processo de mudança de regimento e, posterior a isto, a possibilidade da sua candidatura à reeleição à presidência da Câmara Municipal. Ao olhar aquele retrato e a imagem dos vereadores ali, 14 até então, é evidente que haverá essa mudança e uma grande possibilidade dela ser reconduzida por mais 2 anos no biênio 2027-28 à frente da Câmara Municipal. Seria uma rasteira? Então, assim, ratificar Sim. que para que a Paula Calil possa ser reeleita, o regimento interno precisa ser modificado. Sim. E precisam ter 18 votos. Então, hoje o grupo dela tem 14 vereadores, o que significa que aquele grupo do Will de Táxi, que tem 13 vereadores, 4 ali teriam que também votar para a mudança do regimento interno.
Agora, ela deixou claro, né? Se não for ela candidata, ou seja, se não conseguirem atrair 4 pessoas do grupo do Ilditax, a tendência é que o Dilemário seja o candidato a presidente. Agora, eu diria para você, Agnello, que não me causa estranheza a aliança do Dilemário e da Baixinha com o grupo da Paula. Eu percebo que quando o Dilemário ratifica que ele é candidato à presidência, eu não vi o Abílio sendo fazendo tanto enfrentamento com ele como ele fez com o Ilditax e com o grupo dessa chapa, da forma como ele fez com o Dilemário. O Dilemário só sai da liderança, né, do líder como líder do prefeito, mas assim, ele acaba mantendo ainda uma relação muito próxima com o Abílio. E nós sabemos, né, que é interesse do Abílio a reeleição da Paula Calil. Então a estratégia está clara. Paula Calil conseguindo 18 votos, mudando o regimento interno, 18, e conseguir ela quem será aí a reeleita, né? Considerando o quadro de hoje, que esse grupo tem maioria. Sim. Eu até peço aí, produção, eu recebi uma fala do Ilditax que foi feita, foi realizada nesta manhã. Ele demonstra uma surpresa muito grande, Cristiane, com relação ao apoio de Dilemária, Paula Calil, dando a entender que eles tinham um acordo, um acerto, né? E que este acerto foi quebrado. Essa é a impressão que passa, né? Essa é a impressão que passa. Bom, enfim, a produção está me dizendo aqui que não está conseguindo abrir, mas eu espero. Não conseguiram receber essa. Chegou para vocês essa fala aí? Porque de repente não está conseguindo ir lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só um segundo aqui, porque é importante a gente ouvir essa fala do Ilditax, porque ele demonstra claramente uma insatisfação. Eu passei para você aí, Carlos, vê se você consegue, por gentileza, colocar essa fala. Aqui é programa ao vivo, é assim mesmo, e a gente vai trabalhando e vai mostrando, porque o que nós falamos aqui não é falácia, é aquilo que acontece no bastidor e a gente traz isso. E trazer uma observação importante. Sim. Quando a Paula Calil colocou o nome dela à disposição para a reeleição, haviam apenas 2 mulheres que eram favoráveis a isso. A própria Paula e Samantha Iris, esposa do prefeito. As outras 6 vereadoras, no primeiro momento, colocaram-se contrárias, né, à possibilidade de reeleição, inclusive Baixinha Giraldelli. E depois a Baixinha Giraldelli, ela se une, né, ela se alia ao Dilemário e hoje flerta com esse grupo. Na verdade, flerta não, né? Bateram o martelo. Conseguiu 18 votos, mudou o regimento interno, Paula Calil para a reeleição. Não sendo possível, Dilemário candidato a presidente e esse grupo todo fecha com ele também. Perfeito. Bom, nós não estamos conseguindo abrir ali, mas está feito o registro da fala do deputado. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que agora nós vamos conseguir aí, né? Eu acho que nós vamos conseguir agora. Vê se vocês conseguem baixar isso para mim, tá bom? Bom, enquanto isso... Seria importante que nós tivéssemos essa fala, porque assim, o que eu ouvi de bastidores? Tá no ponto? Então, obrigado, produção. O pessoal aqui trabalhou rápido e conseguiu, graças a Deus. Coloca para mim a fala de Ilditax do Podemos. Não, de maneira nenhuma. Eu mesmo comecei com 18 votos praticamente. E o tabuleiro foi se movimentando, a Paula decidiu tentar disputar, porque ela ainda não pode disputar, né? Ela precisa de 2/3, que seriam 18 votos, e ontem na reunião tinha 14. Então 14 para 18 ainda falta muito chão. O vereador Dilemário disse que conversou com o senhor, como que foi essa conversa?
Ele também estava um pouquinho ali flertando, né, no grupo do senhor. Não, eu e o Dilemar sempre conversamos desde o início da eleição, né? De início, o Dilemar era preterido pelo prefeito, né? E aí, no meio do caminho, o prefeito decidiu mudar seu posicionamento e colocou a preferência pela Paula. O Dilemário até largou a liderança, né? Ficou chateado, descontente, começou a fazer as cobranças para o prefeito e continuou e cuidou de sua vida, sendo candidato, ali ele junto com a Baixinha, e sempre falando que era contra a mudança do regimento, né? Sempre se posicionou contra a mudança do regimento. E ontem, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, fizeram esta reunião, ele me ligou depois da reunião. O Dilemar é uma pessoa muito educada, muito republicana, e me disse que fez esse compromisso lá com eles, esse acordo de votar o regimento, e caso o regimento não passe, ele seria o candidato daquele grupo, né? Com 14 vereadores, se o Dilemar for candidato, não tivesse mudado de regimento, 14 números ganha a eleição. Mas o senhor ainda continua ali as articulações, vai continuar conversando até com essas pessoas ali desse grupo, tentar trazer de volta para cá? Totalmente, eu converso com vereadores daquele grupo diariamente, toda semana. Nem todos concordam que depois, se a Paula não passar, o Dilemar tem que ser o candidato. Pelo que eu sei, também tem outros vereadores lá que querem disputar a presidência, né? Tem outros candidatos ali que teriam até esse pré-acordo antes já, desde o início, que se a Paula não fosse, alguns de lá seriam candidato. O importante é que eu estou com 13 vereadores que deram a palavra, estão cumprindo. Obrigado, produção. Está aí a fala do Wildo Táxi. Cristiano, é impressão minha ou o Wildes está insinuando que o Dilemário vai dar uma rasteira na Paula Calil, logo ali na frente, e vai pegar o grupo todinho para chamar de seu, para ele ser o candidato à presidência da Câmara Municipal? Ele deixou claro que a primeira palavra do Dilemário que tinha sido feita para ele em relação a não os 2/3 para a votação do regimento interno para mudança, ele já desfez essa fala quando ele começa a dialogar com o grupo da Paula Calil, já se colocando à disposição para participar disso. Agora, o que você falou é uma realidade. Se desse grupo dos 13 você não conseguir mais 4 votos, Agnello, ele é o candidato a presidente. Ele é o candidato a presidente natural, já que, em tese, ele já tinha colocado o nome à disposição. Em nenhum momento você viu o Dilemário dizendo que ele recuava da candidatura dele. Pois é. Enquanto a Paula falava, eu tenho 12, o Wilde falava, eu tenho 13, e o Dilemário era ele a Baixinha, mesmo assim ele mantinha a candidatura dele. Então, eu vejo que, do lado do Wilde, ele poderia não conseguir construir a candidatura dele, porque ali estava muito claro que o protagonista seria o Wilde. Agora, do lado da Paula, tem o risco muito claro. Não atingiu 2/3, quem é o natural candidato do grupo, que acabou somando para virar 14-13? Dilemário. Ele foi o fiel da balança. Então, pode sim vir a ser o candidato favorito à presidência da Câmara. Para mim está muito clara a estratégia de Dilemário Alencar. Sim, porque... Para mim está muito clara a estratégia dele. Agnello... Ele ganha dos dois lados. Sim. Agnello, com o Wilde, ele não tinha possibilidade de ser o presidente. Ele não seria protagonista. Não seria. Ele seria não mais está no um. grupo e na base de Maxi Russi. Não está. Agora, do lado da Paula, primeiro, ele continua mantendo uma boa relação com o prefeito. Já Sim. começa por aí. Ele continua mantendo uma boa relação com o prefeito. Em não aprovando o regimento interno, ele se torna aí o candidato possível Sim. desse grupo, né? Porque foi o fiel da balança e permitiu o quê para Paula? Tanto que já tem a conversa deles, né? Ele presidente, Paula primeira secretária, né? Ou seja... Até a divisão dos cargos eles já estão sabendo. Então eu acho que nesse ponto aí ele deu um checkmate. Agora, concordo com o Wilde Táxi. Nós sabemos que eleição da Câmara para a mesa diretora nunca é algo definitivo. Não é à toa que em Várzea Grande
Os 12 vereadores se fecharam numa chácara e saíram todos juntos de lá para votar para a reeleição do Vanderlei Cerqueira. Então, para você ver a dificuldade que é para manter o voto dos vereadores. Então, diante disso, eu acho que cabe o Wilde ainda continuar, né, nesses Até porque diálogos. Maxi Russi não entrou em cena ainda e como presidente da Assembleia Legislativa, ele pode fazer a diferença nesta disputa pela presidência da Câmara Municipal. Porque o que está em jogo é 2028, as eleições municipais aqui em Cuiabá, e Maxi Russi, obviamente, tem todo o interesse em participar dessa disputa. Eu já sei até quem é o nome dele para disputar as eleições municipais em Cuiabá. Não vou me atrever a falar agora, mas eu já tenho o nome número 1. Tem 3 nomes, 1, 2 e 3. Eu já tenho o nome dos 3. Até porque o Max Russo é alguém que tem projeto, acho que muito claro futuramente, e a gente vê um ensejo, inclusive do grupo, para que ele possa vir a ser candidato a governador. Sem dúvida. Então, para isso, você precisa ter um diálogo com a capital e com a Baixada. Com certeza. Eu vou para o intervalo comercial e volto na sequência. Com o programa Passando a Limpo na TV Mato Grosso, canal 27, e também juntos na TV Gazeta, canal 19, ao qual eu agradeço demais a você que nos acompanha todos os dias de segunda a sexta-feira. Cristiane Fonseca, você acompanhou a entrevista bombástica do senador Jacques Wagner, do PT baiano, concedida à Band News, onde, após o nome dele aparecer numa investigação da Polícia Federal por conta exatamente da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master, ele foi muito taxativo. Ao meu ver, zomba e tripudia da Polícia Federal. E diz claramente que ele não vai sair do cargo de liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado da República, que o presidente Lula ligou para ele, se colocando ao lado dele, se solidarizando com ele. E mais, ele falou algo que para mim é chocante. Ele disse, olha, o presidente Lula tem mais problemas do que eu. Já foi até preso, depois inocentado e virou presidente. Ou seja, claramente ele pintou um cenário de blindagem política em cima dele por conta dessa investigação desencadeada pela Polícia Federal. Como é que você analisa esse cenário nacional, onde personagens importantes da política brasileira estão envoltos a uma investigação que, ao meu ver, vai desconstruir inúmeros castelos na política nacional, envolvendo os nomes como Ciro Nogueira, presidente do PP, o próprio Flávio Bolsonaro, do PL, agora Jacques Wagner, do PT, e a gente não sabe o tamanho dessa fila. Agnello, eu diria para você o seguinte, se houvesse uma delação real do Daniel Vorcaro, Brasília implodiria. Porque o número de pessoas que tem relação com Daniel Vorcaro é muito grande. E ela envolve o STF, ela envolve o Legislativo, ela envolve membros do Executivo, Sim. Ela envolve governadores. O Brasil inteiro, cara. Então, assim, o Daniel Vorcaro, ele tinha um empoderamento diante das relações que ele tinha, inclusive não esquecendo, né? Mato Grosso tem consignados também Sim. com o Banco Master. Mas, assim, eu diria para você que hoje o próprio Vorcaro ri da cara da Polícia Federal. Quando ele propôs já 2 delações, o próprio advogado dele já propôs uma possível delação seletiva, né, do qual o Mendonça disse no STF. Então é como se ele estivesse zombando. E eu diria para você o seguinte, Agnello, se ele realmente decidir abrir a boca, falar a verdade, não tem direita, não tem esquerda, não tem centrão. Não sobra vai estar ninguém. todo mundo envolvido com ele. Não sobra Então ninguém. você vê,
o Flávio Bolsonaro, que é candidato a presidente, foi citado diretamente. O possível vice-candidato a presidente, que era o Ciro Nogueira, recebia mensalinho de 300 mil a 500 mil. Aí você tem o Jacques Wagner agora, que também demonstrou essa relação. E que, inclusive, entra com um documento hoje no STF pedindo para que não seja investigado pela Polícia Federal. Eu, particularmente, penso e falo aquele clichê. Quem não deve, não teme. Então, eu acho que o Jacques Wagner deve deixar ser investigado, assim como Flávio deve ser investigado, Ciro Nogueira e todas as pessoas que a Polícia Federal está identificando. Porque uma coisa que está sendo importante é o seguinte, por que a Polícia Federal está segurando a delação do Vorcaro? Porque o acesso que a Polícia Federal está tendo aos celulares está sendo maior do que ele está se colocando à disposição para falar. E pode vir muito mais coisas por aí, porque a Polícia Federal conseguiu ter acesso a um outro aparelho celular do Vorcaro, né? Parece-me que já conseguiram acessar todas as informações contidas ali. Está na fase da escuta, né? Tem todo um procedimento de escuta, de sondagem agora, de verificação do conteúdo que consta dentro desse aparelho, e eu não tenho dúvida que este segundo aparelho pode ser ainda mais revelador do que o primeiro. O primeiro já foi muito revelador, né? O primeiro aparelho já disse coisas que a delação sugestiva que ele colocou como primeira e nem a segunda constavam. Então, assim, de maneira cirúrgica, o MP e a Polícia Federal, a PGR e a Polícia Federal fez corretamente em não aceitar. E o ministro Mendonça acertou, né? De não acatar, no caso, né? O Mendonça, você viu até aquele desentendimento dele com o Gilmar Mendes, né? Que ele não teria legitimidade para aceitar ou não uma delação. Sim. Mas eu achei ainda que a fala do ministro Gilmar Mendes causa certo estranhamento, porque certeza. Assim, a fala do Mendonça ali, eu entendo que foi para dizer o seguinte, o problema é muito grande e a gente não vai aceitar pouco. Sim. Então eu entendo que a preocupação central é o que o Daniel Vorcaro representa no meio empresarial e no meio político do lobby todo que ele fez. E menos o posicionamento do Mendonça em dizer que não aceitaria uma possível delação seletiva. Para mim, esse é o menor dos problemas. Até porque delação nesse país é motivo de enfraquecimento de investigação e fragilidade para a soltura dos bandidos e criminosos que delatam. Né? Então, o ministro André Mendonça agiu corretamente, porque as informações que a PF tem são informações que o Vorcaro jamais, em delação, ele relataria. Aliás, nós temos uma reportagem sobre isso, a matéria 6, que fala sobre liderança no Senado, porque o líder do governo, Jacques Wagner, afirmou que não há qualquer previsão de deixar o cargo, ainda que ele diga que a palavra final é do presidente Lula. Acompanhe a matéria. Em relação à minha candidatura, está absolutamente mantida. Eu estou muito seguro de tudo que eu fiz, estou muito seguro da minha vida pessoal. Eu não tenho CNPJ, eu só tenho CPF, não tenho empresa, não tenho nada. Eu tenho um apartamento, que é o apartamento que eu moro, e meu sítio lá em Andaraí. Esse é meu patrimônio e está declarado no imposto de renda. Então, minha candidatura se mantém. Aliás, você deve se lembrar que em 2018, quando eu também fui candidato ao Senado, teve uma busca e apreensão na minha casa por conta da Fonte Nova. Em 18 de fevereiro, dessa vez foi em junho. Eu fui candidato, mantive minha candidatura e fui o senador mais bem votado da história da Bahia. Não estou dizendo que isso vai se repetir, mas eu não tenho por que retirar minha candidatura. Minha candidatura está mantida e, repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois de inocentado e está aí como presidente da República. Então, minha candidatura está mantida e eu espero ser eleito de novo senador da Bahia. Paula.
E o senhor continua na liderança do governo no Senado? Eu continuo na liderança, até que o presidente Lula peça para eu me retirar. Não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer, é um direito dele. O cargo é do presidente da República, o cargo de líder do governo, mas eu falei com ele hoje, ele sequer tocou nesse tema. Então, na minha opinião, ele vai manter. Até porque, repare, isso, por enquanto, é uma mera investigação, como foi a investigação de 2018 sobre a Fonte Nova. Até agora eu não sou réu, não sou culpado, não sou nada. É uma investigação em cima do que eu imagino que a Polícia Federal encontrou no celular ou em alguma delação de alguém que eu desconheço quem foi, e vieram conferir comigo. Eu estou absolutamente tranquilo em relação a tudo que eu tenho a dizer. A Polícia Federal não encontrou muita coisa na sua casa não, senador. Só R$500 mil e 13, número 13 relógios caríssimos. Sabe o que... Eu fico com pena dele, que ele demonstra ser pobre, ele só tem uma casa um sítio. Só 50 anos de vida pública lá na Bahia, só tem isso. Agora, Guilherme, você... tadinho dele. Você tocou num assunto em relação a essa questão da blindagem. Sabe uma pessoa também importante que blindou ele? Alcolumbre. Por quê? Porque o próprio Alcolumbre também já foi aí pivô da questão da relação do Banco Master e com o Vorcaro. E essa é a questão. Por isso que essa CPI, que eu entendo que era necessária para passar o Brasil a limpo, ela dificilmente vai acontecer. Sim. Olha, traz para mim a matéria 9, por gentileza. Eu quero que você ouça isto, que para mim fica caracterizado como infidelidade partidária, e eu quero saber como é que o PL, agora do estado de Mato Grosso e do Brasil, vai tratar essa questão. O governador Pivetta esteve em Rondonópolis neste final de semana e recebeu apoio explícito do prefeito do PL de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, o paisagista, dizendo que vai votar nele e não vai votar no Wellington Fagundes. Acompanhe esta fala. O governador Otaviano Pivetta recebeu um importante reforço político em Rondonópolis durante a agenda realizada nesta segunda-feira. O prefeito Cláudio Ferreira, filiado ao PL, declarou apoio à pré-candidatura do governador ao Palácio Paiaguás nas eleições de 2026. Mesmo pertencendo ao mesmo partido do senador Wellington Fagundes, apontado pelo PL como pré-candidato ao governo do estado, Cláudio afirmou que sua decisão foi baseada nos resultados apresentados pelo governo de Mato Grosso para o município. Segundo o prefeito, o compromisso com Rondonópolis está acima das questões partidárias e o reconhecimento deve ser dado a quem entrega obras e investimentos para a cidade. Durante o discurso, Cláudio elogiou a postura administrativa de Pivetta, destacou o aumento dos investimentos na saúde regional e afirmou que Rondonópolis voltou a receber recursos proporcionais à sua importância econômica para Mato Grosso. O governador Otaviano Pivetta é de um partido e eu sou de um outro partido. E eu já tomei uma decisão. Eu fico do lado de quem está do lado de Rondonópolis. Prefeito Cláudio, isso vai conquistar uma reeleição. Não estou preocupado. Eu faço política com resultado e não no processo. Eu quero saber do resultado. É isso que a população espera de nós. Nós somos a terceira maior cidade em quantidade de pessoas, mas nós somos a segunda economia do estado. Nós somos a segunda cidade que mais contribui com o orçamento do governo do estado. E nós, por muito tempo, fomos deixados de fora desse orçamento por causa de mesquinharia de gestores antigos e irresponsáveis, que via primeiro o próprio umbigo, via primeiro as questões da política e não observavam o que era melhor para a coletividade. Mas o senhor, muito diferente, disse a gente também. Estamos olhando para o que é bom para o nosso estado. Nós não podemos, meus amigos, Rondonópolis não pode ficar de fora do orçamento do governo do estado. Rondonópolis é grande. Ela não pode ser administrada somente com o orçamento do município. Se nós participamos desse orçamento, do orçamento do governo do estado, do orçamento do governo federal, é justo
que esses recursos voltem para cá. E eles estão voltando, governador Cabrera, pelas mãos do ex-governador Mauro Mendes, que nós temos que fazer justiça. Rondonópolis é uma cidade grande e ela vai dar uma surpresa grande. Ela vai saber reconhecer o que o senhor está fazendo, governador. Muito obrigado por essa parceria, por ser solícito, por ser generoso e por ser esse grande administrador que está emprestando o seu tempo, a sua experiência para levar o estado de Mato Grosso para frente. E Mato Grosso só vai para frente com Rondonópolis e com a região sudeste. Portanto, o senhor está tomando decisões para o desenvolvimento de Rondonópolis, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Muito obrigado. O senhor conta conosco. Nós temos aí uma batalha árdua pela frente, mas nós sabemos, nós acreditamos que as pessoas Bem, Cristiane Fonseca, para mim isso é infidelidade partidária. Isso para mim cabe expulsão imediata, porque é inadmissível que os partidos sejam usados apenas para eleger um determinado candidato e depois, sabe, esse candidato ele faz o que quer. Isso é uma falta de respeito. Presidente Ananias Martins Filho, presidente do Diretório Estadual do PL de Mato Grosso. O senhor não vai fazer absolutamente nada? Qual é a providência que o vosso partido vai tomar? Ele acaba com o Wellington Fagundes. E tem um detalhe, ele cria um efeito dominó, porque se o Cláudio se sente à vontade para poder dizer publicamente que ele apoia o Pivetta, ele abre margem para que outros prefeitos, outras lideranças do Abílio também aqui, façam a exemplo isso. de Flávia Moretti em Várzea Grande. Que nós sabemos que já sinaliza apoio à candidatura de Pivetta, né? A própria Flávia já fez uma fala nesse sentido também, mas ele abre esse espaço. Até então, o Ananias disse que não vai tomar nenhuma providência imediata, que ele deve esperar para pós-convenção. Ou seja, quando a convenção definir esses são os candidatos, quem não caminhar com o partido terá aí as sanções em relação à infidelidade partidária. E é necessário, porque ali foi uma pré-campanha explícita em nome do Pivetta, que é concorrente direto de Wellington Fagundes. Se o PL não tomar uma providência agora, o presidente Ananias perde o controle do partido, enfraquece a candidatura de Wellington Fagundes e joga o projeto do PL do estado de Mato Grosso no lixo. Porque o prefeito Cláudio Ferreira é da cidade de Rondonópolis, da casa e do quintal de Wellington Fagundes. Isso é um absurdo. Eu nunca vi algo parecido. Isso é um tapa na cara de todos os que se dizem da direita e conservadores. O que é que vocês vão fazer agora? Não, e lembrando, né, que são dois quadros de Rondonópolis que, em tese, não apoiam a campanha, né? O Cláudio, que agora já declarou definitivamente apoio para o Pivetta, mas você tem o Medeiros ali, né, que também tinha rejeição em relação à candidatura, mas que agora foi enquadrado pelo partido, está na mesma esteira. Exatamente. Porque foi rejeitado pelo grupo de Mauro Mendes. Por isso que agora ele tomou a decisão de falar em apoio ao Wellington Fagundes. E ele foi enquadrado, né? Teve aquela reunião tanto com o Valdemar como com o Ananias, e ali parece que foi ratificado que ele terá que caminhar e fazer agendas agora junto com o Wellington. Obrigado, Cristiane. Ok, até terça-feira que vem com mais notícias. Na sequência, você vai ficar com o programa Wilson Santos. Que Deus te abençoe. Shalom. Agora, a nova proposta do Wilson, uma das Programa Passando a Limpo, o seu jornal do fim de tarde com Agnello Corbellino.